Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 a 13. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 13. Convido a igreja a se colocar em pé e nós faremos a leitura alternadamente. Eu começo e a igreja, na sequência, lerá os versículos pares. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja a igreja. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Juntos, pois, os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Senhor, nós estamos desejosos de ouvir a Tua voz e de, com sabedoria, aplicarmos esses princípios, ó Deus, na escolha dos nossos presbíteros, pastores, presbíteros e diáconos nesta igreja, Senhor. Tudo para que o nome de Jesus seja engrandecido pela boa administração, pelo pastoreio cuidadoso e pelas obras de misericórdia que aqui são praticadas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, por favor. Hoje é dia do diácono e nós louvamos a Deus pelos 30 diáconos que nós temos nessa igreja, que são uma bênção para o trabalho da igreja, pela dedicação, comprometimento e todo o trabalho que eles fazem, especialmente na área da misericórdia. E a propósito desse dia do diácono e de uma assembleia de eleição de oficiais que nós temos pela frente, é oportuno que nós meditemos neste texto, que é um dos textos clássicos que nós temos no Novo Testamento, sobre como a igreja deve proceder, quais critérios ela deve observar quando ela, cumprindo a sua atribuição, for escolher em assembleia seus presbíteros e diáconos, e incluindo aqui nos presbíteros os docentes e os regentes, e a relação que a comunidade deve ter com os seus oficiais. Essa obra, meus irmãos, que a liderança exerce, é uma liderança na obra de Deus. E a obra de Deus é uma obra excelente, de altíssimo valor, uma obra sem igual, porque nós estamos envolvidos como igreja, comunidade e líderes, na promoção da glória de Deus nesse mundo. Nós vivemos, trabalhamos como igreja para dar evidência ao amor de Deus e à justiça de Deus
no mundo em que nós vivemos. Nós sabemos que Deus criou um povo para si e depois Ele recria esse povo, depois da queda, por meio da obra de Jesus Cristo. Deus sempre quis ter uma família para compartilhar do seu amor com essa família, e nós temos o privilégio de fazer parte da família de Deus. E em meio a esta família, Deus encarrega homens para cuidar e para servir ao povo de Deus e à família de Deus. Presbíteros para cuidar da igreja. Isso está no verso de número 5, quando fala da necessidade que o presbítero tem de cuidar bem da sua casa para poder cuidar da igreja. Essa é a atribuição do presbítero, cuidar da igreja, liderando a igreja, instruindo a igreja, assistindo a igreja, protegendo a igreja. São funções típicas, bíblicas, dos presbíteros. Os diáconos, por sua vez, eles são chamados para servir a igreja em suas necessidades materiais. É isso que está no verso de número 10, o diaconato, que tem sua raiz, seu sentido etimológico na palavra grega de servir às mesas, de servir aos necessitados. No dia 20 de agosto, próximo, de 9 da manhã às 19h30, nós teremos a nossa Assembleia Geral extraordinária, para elegermos 4 presbíteros e 8 diáconos. E para uma obra excelente como essa, meus irmãos, da liderança da igreja, nós não podemos encarregar dela homens ainda não preparados. O primeiro versículo nos diz: fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado aqui, ou bispado, que são termos equivalentes ao presbiterato, é a obra da supervisão, do cuidado do rebanho. Excelente obra almeja. É preciso, meus irmãos, que nós enxerguemos o serviço do Senhor como algo excelente, como algo nobre, como algo louvável, seja o episcopado. Como eu disse, a gente troca de microfone, irmãos, para dar mais emoção na pregação. Acho que agora vai. Obrigado, pastor Diego. É preciso que nós enxerguemos tanto o episcopado ou o presbiterato, quanto o diaconato, como uma obra excelente, nobre, louvável. E é também desejável, e também que é uma obra desejável, meus irmãos, uma honra, não para o ego, mas é uma honra poder servir ao Criador do universo como servos, humildemente como servos. E nós precisamos, então, ser capazes, como igreja, sob a orientação do Espírito Santo, de identificar e de escolher homens excelentes, homens nobres, homens dignos desta honra, desta obra, homens diferenciados dos demais. E antes que a gente comece a achar que isso é uma idealização inatingível, ou antes que a gente comece a achar que tem homens que nascem assim, é importante a gente lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando a sua autoridade foi questionada pela igreja de Corinto. Paulo diz de onde veio a excelência dele como um ministro do Evangelho. Ele diz na carta aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 6, não vou ler todo, mas ele diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? E aí ele diz de onde vem então a sua dignidade. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Olha agora o que ele diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa excelência é algo que Deus confere, é algo que Deus trabalha no coração de homens pecadores, de homens indignos, fazendo deles pessoas dignas do ministério. E é interessante quando ele fala que ele foi habilitado para ser ministro de uma nova aliança. A palavra é diácono, servo, e não senhor, e não dono da igreja, nem dono da obra, mas servos desta nova aliança, fazendo referência então à obra de Jesus Cristo. Os oficiais da igreja, portanto, meus irmãos, precisam ser homens que têm experimentado a ação do Espírito Santo no seu coração, capacitando-os para serem presbíteros e para serem diáconos da igreja.
Para uma obra excelente, meus irmãos, nós precisamos de homens excelentes. Como identificá-los? Como indicá-los para uma assembleia? Como escolhê-los numa assembleia? Esta é uma aplicação desta passagem. Mas há uma outra aplicação dessa passagem para nós que já somos presbíteros, docentes, os pastores, regentes, os presbíteros propriamente, e para nós que somos diáconos. É uma oportunidade que nós temos diante de um texto como este, fazermos um autoexame diante de Deus e da sua palavra, a começar de mim mesmo e de cada um dos oficiais dessa igreja, que nós busquemos humildemente a graça para sermos cada vez mais e mais estes homens excelentes, homens de Deus. Eu quero destacar duas marcas apenas nesta passagem que caracterizam essa excelência do presbítero e do diácono. A primeira delas é a semelhança com Cristo. No verso de número 2 nós encontramos: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E no verso 10, também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Tanto presbíteros quanto diáconos devem ser homens irrepreensíveis, homens parecidos com Cristo. A palavra irrepreensível não significa que ele não peca, não significa que ele não erra, que ele não tropeça, mas que ele trata os seus pecados, que ele trata os seus relacionamentos diante de Deus, com o auxílio da palavra de Deus e do Espírito Santo. É alguém que não pode ser condenado ou repreendido, não porque ele não tenha pecado, mas tendo pecado. É alguém que acertou os seus pecados diante de Deus, está procurando crescer na graça e no conhecimento de Jesus, se tornando mais e mais semelhante a Jesus Cristo. Por isso, um oficial da igreja, ele precisa compreender a doutrina bíblica da santificação progressiva e aplicá-la na sua vida. Nós precisamos, irmãos, escolher oficiais que sejam homens nascidos de novo, homens ensináveis, homens que estão mudando, que estão sendo transformados, que estão aprendendo a ser aquilo que já foram feitos em Cristo, novas criaturas. Por isso o aconselhamento bíblico que nós temos divulgado e ensinado nessa igreja é tão importante, porque o aconselhamento bíblico nos mostra como é a prática da doutrina da santificação progressiva, como é que a gente pode de fato mudar e crescer na semelhança com Jesus Cristo. Esse aprendizado da semelhança com Cristo se dá por conhecermos a palavra de Deus, pela oração, pela ministração e participação nos sacramentos, pela comunhão dos irmãos, pela ação do Espírito Santo. Nós vamos sendo transformados, e à medida em que somos transformados no coração, na semelhança com Cristo, tudo mais da nossa vida exterior vai sendo afetada por essa semelhança com Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala do casamento. O casamento de um oficial deve demonstrar e evidenciar essa santificação progressiva. Sua esposa deve ser a primeira a perceber que ali está um homem de Deus, ali está alguém parecido com Jesus Cristo. Paulo vai dizer isto aqui nos versos 2, 11 e 12, que o oficial deve ser cuidadoso, zeloso no seu casamento. Da mesma maneira, ele instrui que, como reflexo da semelhança com Cristo, a maneira como a geração de filhos e a maneira como ele cria seus filhos deve ser também igualmente cuidadosa. Nos versos 4, 5, 11 e 12, isso está mencionado. Nos seus hábitos, ele será como Jesus Cristo, na temperança, na moderação, versos 2, 3 e 8. Na vida em sociedade, um bom testemunho, versos 7 e 8. Ele não é uma pessoa mal afamada, não é uma pessoa que fora da igreja as pessoas têm o que dizer contra esta pessoa. No uso do seu dinheiro e dos seus bens, ele é modesto, ele não é ganancioso, ele não é avarento, e isso inclui ser dizimista e ser generoso nas suas ofertas. Oficiais não podem não ser dizimistas. É um dos critérios que o pastor pergunta para os candidatos quando a igreja indica. Muitas vezes a igreja pode indicar e o nome não aparecer. Um dos motivos, não o único, pode ser porque o homem não é dizimista.
Isso mostra que é uma área que ainda precisa ser trabalhada na semelhança com Cristo. Enfim, meus irmãos, os oficiais devem compreender, aqueles que são oficiais e que serão oficiais da igreja, e a igreja deve ter isso em mente, eles devem compreender que santidade, e não apenas perdão de pecados, Cristo conquistou para nós na cruz, e nos concedeu isso, e isso é possível, isso é viável de nós experimentarmos quando nascemos de novo. Você conhece homens assim entre nós, semelhantes a Jesus? Então, indique esses nomes na próxima, até o fim do mês, até o dia 30, nós temos fichas para isso, tem um site para você fazer isso também, ipn.org.br/assembleia, indique homens parecidos com Cristo. Mas há também uma outra característica importante nesse texto, que nós encontramos nesses 2 versículos, eu estou citando apenas os versos 2 e 10, porque eles englobam, é como se fosse o guarda-chuva, onde os aros, ou uma roda, onde os aros são as demais características. E nos versos 2 e 10 nós temos o ensino global, quando fala de irrepreensibilidade, tanto para os presbíteros quanto para os diáconos. No verso 10, Paulo nos orientou a igreja, o Espírito Santo nos orienta hoje, também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O verso 10, que vai ser projetado agora, ele fala de que estes homens devem ser primeiramente experimentados. A semelhança com Cristo precisa existir naqueles que serão oficiais. Agora, como é que eu sei que alguém é semelhante a Cristo? Eu preciso de tempo para isso. Essa pessoa precisa ser experimentada, ela precisa ser conhecida nos seus relacionamentos, no seu envolvimento no trabalho da igreja. A igreja deve estar observando como estes homens se comportam, como eles são. E a segunda característica que eu encontro aqui, que resume essa passagem, é experiência. Experiência na fé presbiteriana. Eu digo fé presbiteriana, meus irmãos, porque nós cremos que a doutrina bíblica ensinada pela igreja presbiteriana é fiel às Escrituras, que o governo bíblico, o governo que a igreja adota, a forma de governo é o modelo bíblico para o governo da igreja. Então, ter a fé em Cristo, conforme a igreja presbiteriana ensina, é o que eu chamo aqui de experiência na fé presbiteriana. A disposição, meus irmãos, para o serviço é importante, que os oficiais tenham, que os homens tenham, ter vontade de trabalhar na igreja, desejo de trabalhar na igreja, e ter uma boa atitude enquanto trabalha na igreja. Uma pessoa que o ego não vai na frente dela, ela busca a glória de Jesus, importa que eu cresça e que eu diminua e que Jesus cresça. Oficiais são servos e não donos da igreja ou donos da obra. Portanto, a maneira como eles servem deve ser observada pela igreja, porque oficiais terão que participar de reuniões periódicas, cumprir escalas, seja no conselho ou na junta diaconal, vão visitar de casa em casa ou visitar pessoas necessitadas, aconselhar, dar aulas, orar pela igreja, orar pelo conselho, orar pela junta diaconal, enfim, haverá muito trabalho a ser feito. Oficiais são servos. Mas não basta, meus irmãos, apenas a disposição de trabalhar, não basta nem mesmo ser um bom servo. Para ser um oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, é preciso conhecer e abraçar a doutrina reformada. Membros da igreja podem até não terem suas convicções ainda muito bem fundamentadas, porque afinal os membros estão em processo de amadurecimento e de aprendizado da palavra, mas o oficial não. Ele tem que conhecer, ele tem que abraçar de coração a doutrina reformada, porque a doutrina faz diferença, meus irmãos. Ideias trazem consequências, a fé determina a prática. Oficiais da igreja não podem desconhecer a doutrina do aliancismo, que nos ensina que de capa a capa há uma única aliança de Deus com o seu povo, e isso será tema hoje de 2 aulas na EBD, de 2 classes na EBD de inverno.
E esta aliança é mediada por Jesus Cristo, e decorre dela a convicção da importância e da necessidade do batismo infantil. Oficiais devem crer no aliancismo e, portanto, batizar e defender a doutrina do batismo infantil. As doutrinas da graça, meus irmãos, dentre elas a mais conhecida da predestinação, devem ser cridas pelos oficiais da igreja, porque elas tratam da soberania, da glória de Deus, da graça soberana de Deus. E, portanto, meus irmãos, é por isso que o texto nos diz, no verso 2, que como consequência da semelhança com Cristo e como consequência das firmes convicções doutrinárias, o oficial da igreja deve ser apto para ensinar. Não necessariamente do púlpito ou numa sala de escola dominical, mas seja numa conversa privada, num aconselhamento, seja num momento mais particular de discipulado ou mesmo evangelização, o oficial diácono e presbítero deve ter esse conhecimento muito bem firmado da doutrina reformada. E da mesma maneira, em relação ao governo da igreja, nós respeitamos nossos irmãos que adotam outras formas de governo, congregacional aqui do lado, episcopal em outras comunidades, mas nós cremos que o modelo bíblico é o modelo presbiteriano de governo. O membro da igreja ainda pode ter algumas ressalvas ou dúvidas, ele está aprendendo, mas o oficial não, ele tem que ter essa convicção no seu coração, porque decorre desse modelo as atribuições específicas da assembleia, do conselho, da junta, do pastor, do presbítero, do diácono, todas as nossas atribuições são decorrentes da forma de governo que nós abraçamos. E trabalhar como servo de Deus, no modelo conciliar, como é o nosso, conselho, mesmo a junta diaconal e nas instâncias superiores, vai requerer de nós essa excelência que a palavra de Deus nos ensina. A semelhança com Cristo vai ser demonstrada com o tempo, na maneira como o homem lida com as doutrinas da igreja, o governo da igreja e o serviço da igreja. E por isso nós precisamos de homens que primeiramente sejam experimentados antes de serem indicados ou escolhidos pela igreja. Existem irmãos entre nós queridos, que talvez a igreja precise aguardar um pouco mais antes de indicá-los. Alguns se converteram há pouco tempo, outros vieram de igrejas evangélicas há pouco tempo. Nós devemos dar tempo ao Espírito Santo para que o coração desses homens seja curtido pelo Espírito, moldado pelo Espírito, e eles compreendam e abracem a fé reformada, a fé presbiteriana. Mesmo que sejam muito atuantes, mesmo que tenham muita disposição, esse não é o critério decisivo que a igreja deve levar em conta, meus irmãos. É necessário que primeiramente sejam experimentados nos relacionamentos e nos ministérios. E se são homens de Deus, eles saberão esperar. Isso não vai gerar descontentamento ou tristeza, porque aí assim demonstrarão que estão preparados, estão se preparando para no futuro serem oficiais da igreja. E mesmo aqueles que entre nós já estão aqui há muitos anos, a igreja deve estar atenta ao indicá-los para ver se há neles essa semelhança com Cristo, este coração humilde de servo e este conhecimento bíblico da palavra do nosso Deus. Que a igreja se lembre destes critérios, meus irmãos. Para uma obra excelente, nós precisamos de homens excelentes. Eles não nascem excelentes, mas eles são feitos excelentes pelo novo nascimento, pela santificação progressiva, pela semelhança com Jesus e pela sua experiência com a fé presbiteriana. Que Deus guie e oriente a nossa igreja